Olá, bem-vindos de volta, Bad North, esse joguinho lindo, que eu sou apaixonado. E agora, pra onde eu vou? Aqui tem uma tropa nova, aqui tem um item. Aqui tem um novo tipo de inimigo, olha só. Eu já até sei qual é, acho que é o gigante. Eu vou vir pra cá primeiro. Só ajustar umas coisas aqui. Eu comecei a falar de level design no vídeo anterior, mas eu acho que não desenvolvi bem. Então, as fases não são feitas à mão. Significa que o game designer / level designer não fica posicionando as coisas, né, à mão e testando cada uma das fases, porque elas são geradas aleatoriamente. Então o grande desafio aqui é criar um algoritmo que crie essas fases e que faça com que elas sejam interessantes, né? E aí, quando o desenvolvedor vai criar esse algoritmo, ele tem que pensar em muitos critérios, né? Tem que garantir que as fases criadas aleatoriamente, proceduralmente, obedeçam a diversos critérios. Então, por exemplo, o que ele tem que fazer aqui é garantir que todos os tiles, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o jogo ele funciona por tiles, né? Que são esses quadrados, né? Cada área da ilha corresponde a um quadradinho, que é onde você pode posicionar. Cada quadradinho pode ter uma tropa dentro, né? Não dentro, né? Pode ter uma tropa em cima. E acho que duas tropas podem ocupar o mesmo quadradinho se elas estiverem batalhando. E quando ele vai fazer esse algoritmo, ele tem que garantir que cada tile da ilha seja acessível, né? Por algum caminho. Então, por exemplo, aqui não tem nenhum lugar que eu não possa acessar, né, andando. E mais importante ainda, ele tem que garantir que todas as casas são acessíveis, né? Sempre tem um caminho levando a cada uma das casas. Então, porque imagina, por exemplo, se ele fecha isso daqui, ó, se o algoritmo criasse uma fase que tivesse fechado, não tivesse essa aberturazinha, não tivesse esse caminho para subir aqui e não tivesse essa passagem para cá, se fosse só fechado. Aí os inimigos desembarcariam aqui, não teriam para onde ir e eles só morreriam nas mãos dos meus arqueiros. Isso não seria interessante, né? Então esse acaba sendo um dos desafios de criar essas fases aleatoriamente, né? Além disso, tem a parte técnica mesmo, né? De onde que ele escolhe posicionar os arbustos, como que ele cria esses tiles, essas escadinhas, o formato das coisas, enfim, tem muitas coisas que tem que ser levadas em consideração na hora de criar esse algoritmo. Mas uma coisa legal é exatamente isso, né? Ele não precisa trabalhar com level design. Não é menos trabalhoso, eu não diria que é menos trabalhoso, porque criar esse algoritmo perfeitinho é muito trabalhoso, mas é interessante porque cria mais fases, né? O trabalho que ele gasta para criar esse algoritmo que gera essas fases proceduralmente acaba valendo a pena, porque esse algoritmo é capaz de criar centenas e milhares e dezenas de milhares ou centenas de milhares, sei lá, fases diferentes, né? Então, isso que é o interessante da geração procedural. Tem um pássaro gritando pra caramba aqui, né? No jogo. Tá. Esse é um jogo bem simples. E dá pra entender com bastante clareza a jogabilidade dele, né? O que é divertido, o que não é. Caraca, ó, tá vindo o bichão agora. Olha a trilha, que massa.
menos eles têm muita vida. E eu tô numa ilha muito difícil de defender, então vai ser uma batalha foda. É, mais ou menos. Nem sei se foi uma boa puxar esses arqueiros pra cá. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar entender aqui por que esse jogo é divertido. O que torna ele interessante e desafiador. Como eu falei, você tem tipos diferentes de unidades. E essas unidades elas são mais fortes ou mais fracas contra tipos diferentes de unidades. Dá pra entender? É a lógica do pedra, papel, tesoura, né? A pedra ganha do papel. A pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel e o papel ganha da pedra. Então, a infantaria é naturalmente boa contra os arqueiros, porque eles têm escudos. Os arqueiros são naturalmente bons contra guerreiros sem escudos, né? Ou lanceiros. Aqui os inimigos não usam lanceiros, não entendi muito bem porquê, mas enfim. E os lanceiros são naturalmente bons contra os guerreiros, principalmente se eles estiverem parados. Principalmente não, se eles estiverem parados. Se eles estiverem andando, eles se ferram. Eles têm que estar parados para que eles possam posicionar as lanças deles. Então, o desafio do jogo está em você posicionar o tipo de unidade certa no lugar certo para combater as unidades certas dos inimigos. Certo? O layout da fase, por ser procedural e aleatório, acaba te dando um problema diferente a cada fase. Oh, tem até uma seedzinha aqui para fase, que legal. Então, você sempre tem que pensar em como você vai resolver o problema da defesa daquela fase, especificamente. Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Esse cara é chato aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tropinha de inimigos normais vindo da direita e um inimigo gigante vindo da esquerda. Uma das minhas tropas mais fortes é a tropa de lanceiros. Nossa, ficou alto o som, né? Não sei se está alto para vocês também. Vou diminuir um pouquinho aqui É a tropa de lanceiros, né? Ô, caraca. Então eu decidi colocar eles aqui porque eu acho que o gigante vai direto na direção deles e eles vão conseguir ficar parados e lutar muito bem contra os gigantes. Eu deixei a minha tropa melhorzinha de infantaria como backup, para caso eles tenham algum problema, eu posso colocar eles para ajudar rapidamente. Aqui tá vindo os inimigos mais fraquinhos, né, sem escudo, que são presa fácil para os meus arqueiros, né? Então eu coloquei eles aqui na posição mais privilegiada, que é um pouquinho de altura. E eu coloquei a minha tropinha de infantaria mais simplesinha, de backup, para poder ajudar, enfim, até para bloquear o caminho deles para os meus arqueiros, porque eles não possam atacar os meus arqueiros. Então, toda vez que chega uma wave de inimigos, você tem esse problema novo, ok. Tem uma unidade tipo X vindo do lado, vindo da direita, e uma unidade do tipo Y vindo da esquerda, e uma unidade tipo Z vindo de baixo. E eu tenho esses 4 tipos de unidade, e eu tenho que posicioná-los da maneira mais inteligente. Ele é quase como se fosse um puzzle, de certa forma. Mais ou menos, né? Não muito. Mas ele sempre traz esse problema aí, né? Aqui, ó, deu certo. Vou colocar esse daqui aqui, esse daqui aqui, esse aqui eu vou deixar aqui porque eles podem entrar por esses túneis aqui, né? Cavernas. Opa. Peraí, calma. Por onde que eu deixo? Onde que eu deixo eles? Vou deixar eles aqui. Vocês vão ficar aqui. E vocês vão ficar aqui. Certo? Esse aqui vão morrer rapidinho.
Então é isso, ó. Eu diria que a core mechanic do jogo é posicionamento e pedra, papel e tesoura. Tem um pouco de multitarefa também, você ser capaz de processar as informações rápido bastante para poder resolver o mais rápido possível esses pseudo-puzzles, né, de onde eu posiciono cada unidade antes que a onda de inimigo chegue, né. Bora. Eu ganhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na hora que eu percebi que ele deixa aqui eu rodar e olhar o mapa, mesmo depois de ganhar a fase, né? Ó, essa é uma fase bem complexa de defender. Por quê? Porque ela tem praia quase que ao redor dela todinha, né? E tem diversos caminhos, né? Primeiro que tem muitas casas. Tem uma casa aqui, tem uma casa aqui, tem uma casa aqui, tem uma casa aqui. Ou seja, uma em cada canto do mapa. E tem diversos caminhos. Tem essas cavernas aqui. Tem essa escadinha dando para essa casinha. Tem esse caminho por aqui. O cara pode circundar. E aí tem essa casa. E aí tem essa escadinha aqui, essa escadinha aqui, essa escadinha aqui, essa escadinha aqui. Que dá para 2 lugares. Tem outro túnel aqui. Ou seja, muito complexo. Tem outro aqui também, ó, uma passagenzinha. O inimigo pode entrar por aqui e sair do outro lado do mapa. Muito complexo. Então ela acaba sendo mais difícil de você defender, né? Você tem que posicionar, você tem que ter mais cuidado ainda ao posicionar suas tropinhas. Olha aqui, só tem gigante, é isso? É isso mesmo? Parecendo, né? Fazer um upgrade no meu... Esse aqui não... A primeira versão do jogo tinha menos itens, né? E você sempre conseguia um item que aumentava a quantidade de personagens na sua tropa. Ainda deve existir esse item, mas eu não consegui ele ainda. E eu gostava desse item. Eu vou dar upgrade nessa tropa aqui, porque ela tá meio fraca ainda, né? Melhor. E agora? Vem aqui ou ali? Vou vir aqui. E aqui vai ser a primeira batalha onde eu vou ter que escolher qual tropa vai ficar de fora. Ó, porque... tá vendo? Eu posso escolher os dois, ou o Owen ou o Edmund. Eu vou colocar o Owen, que eu tenho uma de cada, e mais uma de... newbies, né? Ó, a diferença desse mapa aqui, esse é muito mais fácil de defender. As florestinhas, elas são basicamente tiles mortos, né? Não pode, o inimigo não pode descer aqui, ninguém pode andar por esse tile, né? Por esses tiles de floresta. Então, o único lugar que tem para os inimigos desembarcar é nessa praiazinha aqui. E o único caminho que tem para subir para as minhas casinhas é por essa escadinha aqui, essa ladeirazinha. Então, é um lugar perfeito para deixar meus pikemen, meus lanceiros, né? Deixar assim, ó. E aí eu deixo meus arqueiros aqui, prontos para encher o saco de quem vier. E eu me pergunto agora se esses lanceiros conseguem atacar aqui, ó. Conseguem, né? É, assim é melhor. Ó, easy peasy. Eles não conseguem subir, simplesmente. E aí a geração procedural tem dessas, né? Pode gerar uma fase muito difícil, que nem a fase anterior. Pode gerar uma fase muito fácil, que nem essa daqui. Ó, easy, 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 easy.
Acho que não tem nem como eu perder aqui. É só deixar meus Pikemen aqui quietinhos e pronto. Meus arqueiros ainda enchem o saco um pouquinho aqui. Ó, tirou bastante vida, inclusive. Os meus guerreiros são inteligentes, então eles chegam pra trás. Fácil. Beleza. Ah, Joana, energética. O que isso significa? E agora o Edmund ficou descansado, né? Então se eu quisesse eu poderia defender uma dessas ilhas aqui só com ele. Mas isso é estúpido, então óbvio que eu não vou fazer isso. Ah, ela... Ah, não. O cooldown das habilidades é mais rápido. Eu quase não uso habilidade, então... Eu já posso dar upgrade nela, né? Transforma ela em quê? Outro arqueiro, talvez? Vambora. Vamos ver. E agora? Vou descansar um turno. Eu tenho que vir pra cá, né? Porque é onde tem um item, né? Acho que vale a pena. Ó, de novo, uma fase bem mais difícil de defender. Além dessas duas casas estarem expostas, o inimigo pode desembarcar e direto queimar a casa. Tem outra do outro lado da ilha, né? Tem muita praia, né? No geral. Muita praia. Pouco lugar pra eu deixar minhas tropas. Pouco gargalo, né? Poucos corredores estreitos onde eu posso colocar lanceiros e só destruir os inimigos. Aqui, na verdade, é uma fase em que o lanceiro não é tão bom. Eu poderia até colocar outro arqueiro. Só que esse lanceiro, ele tá no nível maior, né? Então eu vou deixar ele mesmo. Bora. Vou colocar meu arqueiro aqui em cima. As minhas tropas de infantaria nessa fase, elas vão ter que ficar mais embaixo mesmo, porque tem que defender as casas, né? Sorte que eles vieram direto nos meus lanceiros. Esse aí quase conseguiu bater nos meus lanceiros, hein? Bom, aqui os arqueiros não são tão úteis, né? O que eu posso fazer? Posso deixar os lanceiros aqui, tá? De boa. Opa! Vai, corre. Não adianta subir ali, né? Não adianta. Acabou que eu falei que eu poderia ter deixado meus lanceiros de fora e eles foram os mais úteis aqui da partida. Muito gigante agora, hein? Agora eu vou sofrer. Como eu imaginei, né?
Última wave. Beleza. Lanceiros destruindo. Aí, ó. Ring of Command. Eu acho que esse é o item que dá mais unidades. Deixa eu ver. Gosto dele. Não é? Isso, ó. Ó, o squad vai pra 12. Vou colocar nesse daqui. Né? Boa ideia. Poderia dar um upgrade na Joana. Joanna. Ou eu posso juntar 20 e dar um upgrade numa outra unidade mais forte. Eu vou abandonar a saída aqui, eu vou direto nessa. Essa é um pouco mais complexa, mas nem tanto, né? Tem uma praiazinha aqui que tem esse túnel que dá aqui, né? E tem essa praia que tem duas entradas, ela tem duas saídas, né? Ela pode ou subir pra cá, ou entrar no túnel e também sair desse lado aqui. Ok. Posso colocar um arqueiro no lugar do Edmund, né? Quer saber? Ou eu não faço isso? Vou fazer isso. Vou fazer um upgrade na Joanna. E vou usar ela ao invés do Edmund. 2 arqueiros aqui nessa fase. Como ela tem um terreno mais elevado, né? Eu acho que eu vou poder aproveitar bem. Olha o tamanho dessa tropa. 12 soldadinhos. Muita coisa. Putz, aí é o primeiro inimigo que chega. É imune a arqueiros. Beleza, eles entraram aqui nesse túnel. Que é uma péssima ideia para eles. Morreram já? Morreram. Bastante flecha neles, né? Quase matar. Caraca. Achei que ele ia aparecer, eles iam parar do outro lado. Tá. Ó, primeira coisa, vocês têm que vir pra cá o mais rápido possível. E aí, vocês vêm pra cá. E vocês pra cá. Muito gigante, hein? Vocês têm que matar um na flecha? Não consigo nada. Cara, eu peguei os arqueiros e eles não foram tão úteis. Jesus Cristo, olha o tanto de gigante que tá vindo.
ajudar ali do outro lado, porque tá foda. Beleza. Tranquilo. Eu ganhei alguma coisa? Não, né? Quase 25 minutos já. Vou colocar outra pausa aqui. Esse é um jogo tão minimalista e tão simples que eu acho que não tem muito conteúdo, né? Então não faz sentido eu fazer uma série muito grande. Mas como eu gosto de jogar ele, eu devo fazer pelo menos mais um vídeo. Vamos ver aí quantos mais eu faço. E é isso aí, galera. Obrigado pela companhia. Não se esqueça do subscribe, do like, aquela coisa toda. Comentário se tiver alguma coisa. E outras redes sociais também, né? A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter. A gente tem um Reddit também, que faz tempo que a gente não olha, mas enfim. Ah, sim, o mais importante, o Discord. De vez em quando a gente faz até alguns eventos lá, por exemplo, a gente tinha colocado uma meta de seguidores, se a gente chegasse a... acho que era 300, agora eu não lembro. Seguidores não, membros, né, no nosso canal do Discord, a gente liberaria um alpha do Bravery, então... Entrem lá. E é a melhor maneira de falar com a gente. Hoje a gente está usando o Discord como nossa ferramenta de comunicação da equipe mesmo, né? A gente passa o dia inteiro no Discord conversando entre nós. Então estamos todos o dia inteiro no Discord. Qualquer coisa que você falar, a gente pode responder imediatamente, qualquer um dos devs. Então isso é bem legal. Eu acho que hoje é a maneira mais direta de conversar com a gente. Só entrar no nosso Discord, o link deve estar aí na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Valeu aí pela companhia e até a próxima. Falou!